Meus queridos, bom dia a todos. Bom dia a todas. É com imenso prazer que eu começo a dar essa aula para vocês. Estou mais tranquilo por quê? Porque sei que tenho duas aulas, quer dizer, tenho uma aula e mais os 15 minutos. Mas é o suficiente para que eu dê conta desse assunto. É um assunto fundamental. Meus queridos, eu não comecei o ano falando sobre Revolução Industrial à toa. Não foi um capricho da minha parte. Na verdade, eu criei um alicerce para que a gente desse conta do que vai vir depois. Esse assunto aqui, ele só pode ser entendido à luz da Revolução Industrial. Eu só posso explicar para vocês o que é imperialismo ou neocolonialismo se vocês tiverem uma noção, e têm essa noção, do que foi a Revolução Industrial e as suas consequências. Qual é o tema dessa aula? A dominação europeia na África e na Ásia. Tudo bem até aqui? Primeira coisa que eu quero que fique bem claro para vocês. A Revolução Industrial, inicialmente, ela começa na Inglaterra. A primeira. A segunda já se espalha, ela pega a Europa como um todo, Japão e os Estados Unidos. Então, o que eu vou dizer agora está no contexto não da primeira, mas da segunda Revolução Industrial. Qual é o contexto? Vários países já são industrializados. Alguma dúvida em relação a isso? Meus amigos, a gente vai discutir uma palavra que eu tenho certeza que vocês já ouviram ela em algum lugar. Inclusive hoje, quando você pensa em Ucrânia, você pensa em faixa de Gaza, tal, é impossível analisar esses dois conflitos se você não tem uma noção clara, exata do que é imperialismo. Senhorita Maria Jéssica, dialogue comigo. Você já ouviu na sua vida pequena, não que a sua vida seja pequena, mas eu me refiro à extensão da sua vida, você viveu muito menos que eu. Maria Jéssica, você já ouviu a palavra imperialismo na sua vida? Nunca ouviu. Sabe o que ela falou que nunca ouviu? Porque ela sabe que se ela falar que ouviu, ela sabe que vai ouvir uma segunda pergunta. Então ela já lima, né? Senhor Felipe, o senhor já ouviu a palavra imperialismo na sua vida? Tá ok. Senhorita Yasmin, já ouviu a palavra imperialismo na sua pequena vida? Já, né? Então me responda, o que é imperialismo? Onde tem o imperador. Eu quero abrir aqui uma pergunta para vocês. Olha só, aqui nós temos dois países, certo? Esse país é um reino, então ele é governado por um rei. Esse país aqui é um império, então ele é governado por um imperador. Deu para entender? Por um imperador. Correto até aqui? Eu quero fazer uma pergunta para alguém. Quem aqui pode me dizer qual a diferença entre um império, menos o Felipe, um império e um reino? O reino tem um poder concentrado numa figura só. O império já é organizado pelo clero, tem a nobreza e aí tem... Como é o seu nome? Tailane. É uma boa tentativa, Tailane. Gostei. Infelizmente não está certo, mas tentou. Você que está com a camiseta do Smiths. Eu já vi. Bom, qual a diferença entre um reino e um império? Por favor. Império é um tipo de Ah, tá. Pode falar. Império tem várias pessoas poderosas, né? Tipo, não é só uma pessoa considerada. Uma boa tentativa, Smiths, mas tá errado. Deixa eu ver aqui quem. Davi! Desfaça não. Diferença entre reino e império, qual é? O império ele é formado por muitas pessoas nobres e o reino é formado por um rei? Muito bem, tá errado. Opa, temos uma tentativa ali. O império já entra nessa parte de hierarquia? Mas o reino também. Os dois? Os dois, o rei é o poder máximo, é a hierarquia, né? Tá, eu não vou mais enrolar vocês não, vai, eu vou falar a verdade. Império e reino, os dois são países, os dois têm figuras que mandam com muita força. Tanto o império quanto o reino são monarquias, ou seja, o poder passa de pai para filho, não muda, os dois têm o mesmo poder. Entretanto, percebam, o reino, o poder, ele está cruzado num país que tem fronteiras fixas. O país tem esse tamanho e acabou, o rei manda ali dentro, é um reino, correto? O império, qual é a diferença? As suas fronteiras são fluídas, ele está em constante expansão. O império é uma região que está sempre dominando outras regiões.
Por isso que percebam, nós não falamos reino de Roma, nós falamos o quê? Império Romano. Por quê? Porque a pequena cidade de Roma estava em constante o quê? Expansão. Eu pergunto, qual é a única maneira do império ele existir? É através da guerra. Meus amigos, nenhum país ele aumenta de tamanho colocando fermento no chão. Daí o chão cresce, o país... Não existe isso. Por exemplo, se a Argentina, os nossos vizinhos, eles quiserem aumentar o seu território. Agora quem manda é o Milei, né? Não sei se vocês viram as notícias da Argentina, mas o povo lá está passando uma situação crítica de verdade. Mas se o Milei, ele quiser aumentar o território argentino, qual que é o único caminho? Ele vai ter que tomar terra de outro, principalmente terra de quem? E o Brasil vai deixar? E aí qual que é o caminho? É a guerra. Deu para entender? Alguma dúvida? Hã? O Brasil ainda hoje, ele é visto pelos nossos vizinhos latinos como império. Eu vou explicar daqui a pouco que o império, o domínio não se dá só de maneira militar, ele se dá de outras maneiras também. Daqui a pouco eu chego lá, tá bom? Mas assim, nossa, você foi perfeito. Se você pegar a Guerra do Paraguai, é nítido que o Brasil adotou uma postura imperialista ali. Mas a gente não dominou. Dominou, mas matamos metade dos homens, né? A metade dos homens do Paraguai morreram na Guerra do Paraguai, gente. Vamos continuar? Então vamos agora entender o que é imperialismo. Eu acho que pelo que eu expliquei já dá para ter uma noção. Gente, imperialismo, ele não é o nome de um lugar. Imperialismo não é nome de uma pessoa. Imperialismo não é nome de um acontecimento. Imperialismo é nome, guardem, de uma relação. Uma relação em que uma região exerce domínio sobre outra. O nome dessa relação é imperialismo. Sempre que uma região do mundo olhar para outra e falar assim, eu vou dominar, o nome disso é imperialismo. Por exemplo, nos noticiários atuais nós temos duas situações onde o imperialismo ele é mais que evidente. Aonde? Rússia e Ucrânia, imperialismo. Israel, faixa de Gaza, imperialismo. Então é quando uma região ela exerce domínio sobre outra. Tudo bem até aqui? Meus amigos, mas entendam uma coisa. Existem no mundo ainda hoje 3 formas de imperialismo. Qual é a primeira e mais evidente forma de imperialismo, infelizmente? É o imperialismo militar. É quando uma região, ela efetivamente pega em armas para dominar outra. Mais uma vez eu recorro. Rússia, Ucrânia. Eu acho que ali está muito claro uma relação de imperialismo militar. Alguma dúvida em relação? Posso continuar? Segunda forma de imperialismo é o imperialismo econômico. Esse é o mais comum. Ele é muito comum no mundo hoje. É onde o Brasil é visto hoje. Eu vou lhe explicar o porquê. O que é o imperialismo econômico? É quando uma região ela domina outra, mas sem usar arma. Ela usa apenas o quê? O poder do quê? Eu vou dar um exemplo para você, Felipe. Você é um país agrícola. Você não conheceu ainda a Revolução Industrial. Eu sou um país industrializado. Eu tenho mais recursos que você. Você me pede dinheiro emprestado. Eu lhe empresto dinheiro. Só que eu vou te cobrar tantos juros, que vai chegar uma hora que você vai perceber o seguinte: você não está mais nem conseguindo pagar a dívida, você só está pagando para mim juros, só juros. Então você concorda que eu estou exercendo em cima de você um poder econômico? É o imperialismo. Outra forma que vocês entendem isso de maneira mais efetiva, e isso impacta a nossa vida e o Brasil direto. É um país, você é um país, eu sou outro, eu sou industrializado e você não é industrializado. Eu mando as minhas fábricas, as minhas empresas para o seu país, as minhas multinacionais. Essas multinacionais no seu país, Felipe, vão te oferecer uma série de coisas. Por exemplo, emprego para os trabalhadores do seu país. Então, as multinacionais vão oferecer emprego no seu país. As multinacionais vão produzir uma série de mercadorias que até então você não tinha. Micro-ondas, geladeira, celulares, carros. Vocês não tinham isso, agora vocês têm por causa das multinacionais. Se eu tirasse as minhas multinacionais de hoje para amanhã, o que aconteceria com o seu país? Seu país ia entrar em crise profunda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo aqui tem um celular na mão, não tem?
Me digam um celular que ele é tecnologia brasileira, produzido por uma empresa brasileira. Me digam um celular que vocês estão usando. Inclusive que está gravando essa aula. O meu é da Samsung. Samsung não é brasileira. LG é brasileira? Motorola é brasileira? Não tem poder para isso. Agora, outro exemplo. Carro. Ônibus. Me digam um carro no Brasil que ele tem tecnologia desenvolvida no Brasil, feita por uma empresa brasileira. Sabe o que isso quer dizer, senhores? Que se as multinacionais que estão aqui, num passe de mágica, elas desaparecessem, nós voltaríamos no tempo mais de um século. Sem celular e a gente estaria a pé também. Somos vítimas do imperialismo Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Isso é o domínio econômico. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Eu quero dar um exemplo para vocês. A internet, ela é um serviço prestado por tecnologia brasileira? É um serviço prestado? O www é uma invenção brasileira? Não. Isso quer dizer que o nosso acesso à internet, ele depende de empresas multinacionais. Vocês lembram quando, ano passado, acho que aconteceu umas 2 vezes, o WhatsApp simplesmente parou de funcionar? Vocês lembram o que aconteceu? Vocês têm noção da quantidade de empresas no Brasil que dependem do WhatsApp para funcionar? Serviços de motoboy, serviços de entrega, marcação de consultas médicas. Se simplesmente a internet deixasse de funcionar no Brasil, o que aconteceria com a nossa economia? Vocês entendem que a gente então é dependente, portanto, refém de uma tecnologia externa? Vocês conseguem entender isso? Imperialismo o quê? Econômico. E uma terceira forma de imperialismo. Essa também é muito presente. Aliás, sempre que essas duas aqui acontecem, essa aqui vem a reboque. É o imperialismo cultural. O que é o imperialismo cultural, gente? É quando uma região domina a outra, mas não só com a arma, não só com a economia, mas ela vai fazer um domínio cultural. De que maneira? A sua cultura é uma cultura inferior, a sua cultura é uma cultura indigna, a sua cultura não é uma cultura civilizada. Então agora você vai seguir a minha cultura. Então percebam, além de te dominar, eu te convenço que os seus valores culturais são inferiores. Você vai seguir a minha cultura, porque eu sou civilizado. Não preciso dizer para vocês, gente, que o domínio, historicamente, o imperialismo cultural, ele é absolutamente eurocêntrico e ele é racista também. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Eu cometo um erro agora de fazer um anacronismo, mas eu vou fazer. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles acabaram encontrando várias populações indígenas, correto? O europeu, ele olhou de igual para o indígena? Tipo, eu vou aprender com você, você vai aprender comigo? O europeu se colocou numa posição o quê? Superior. Então a primeira coisa, você tem religião? Ah, nós acreditamos no espírito da floresta. Pode entrar, Pedro. O espírito da floresta, o espírito da água. O europeu fala, isso aqui é coisa do demônio. Agora você vai seguir o meu parceiro. Vocês vão seguir o meu parceiro Jesus Cristo. Então percebam vocês, gente, eu não falo isso. Não, você não vai fazer isso. É que não tem mesa, professor. Eu tô gravando nada? Então percebam o seguinte, o português, ele não respeitou a religiosidade indígena, respeitou? Eu sou de uma família cristã, eu sou um homem cristão, mas eu devo admitir que historicamente o cristianismo aqui ele foi imposto, ou você se converte ou você morre. O indígena, meus amigos, ele tinha um jeito de comer, um jeito de vestir ou não vestir. O europeu olhou para aquilo e falou, isso é putaria, agora você vai usar roupa. Você não vai comer mais com a mão, como um animal. Estou animalizando essas pessoas. Você vai comer agora com mulheres. Deu para entender? Inclusive, gente, o principal símbolo de identidade de um povo, ele foi dominado culturalmente. As línguas que se falavam aqui, onde é o Brasil, eram o Macro-G e o Tupi-Guarani. Nós falamos essas línguas? Nós falamos a língua do dominar. Os caras tiraram o principal elemento de identidade cultural, o idioma.
Nós não falamos as línguas originárias daqui. Nós falamos a língua do europeu dominador. Que imperialismo é esse? Imperialismo culto, embora eu deva fazer uma pequena ressalva. Apesar da gente falar oficialmente a língua portuguesa, as línguas indígenas, elas existem. Nós falamos, vocês sabem disso, nós falamos várias palavras indígenas. Ibirapuera, Guarapiranga, Emboimirim, Piraporinha. Gente, isso aqui não é língua portuguesa, isso aqui é idioma indígena. Ibirapuera, Anhangabaú. Deu para entender, senhores? Alguma dúvida? Então, o que é imperialismo? É quando uma região exerce domínio sobre outra. Quais as formas de imperialismo? Militar, econômico e cultural. Detalhe, eles podem ser usados juntos ou de maneira separada. Alguma dúvida, senhores? Dificilmente o pacote vem único. Normalmente o pacote vem com tudo. Tudo bem, senhores? Meus amigos, mas, professor, de onde foi que surgiu esse imperialismo? Esse imperialismo que a gente vai estudar agora, ele surgiu no século XIX, no tempo da Revolução Industrial, no tempo do capitalismo industrial. E eu vou dizer para vocês, nós não entendemos o imperialismo se nós não entendermos a Revolução Industrial. Por quê? A Revolução Industrial, meus amigos, ela gerou várias consequências. A primeira consequência da Revolução Industrial, os países que fizeram a Revolução Industrial passaram a ter uma necessidade desesperadora por duas coisas: mais matéria-prima e mais mercado consumidor. Professor, explica um pouco melhor. Entendam o seguinte: a Europa, meus queridos, é um continente grande, muito vasto. A Europa é grande. Se você pegar um trem na Alemanha, você anda na Europa inteira praticamente num único dia. A Europa é um continente pequeno, mas no século XIX era o quê? Um continente absolutamente industrializado. Meus amigos, um país que tem indústrias, ele depende essencialmente de quê? De matéria-prima. Por exemplo, eu tenho uma fábrica de portas. Qual que é a matéria-prima? Eu trabalho no ramo da elétrica. Preciso de fios. O cobre é a matéria-prima, correto? Eu tenho uma fábrica de veículos. Qual que é a matéria-prima? É o ferro, é o aço, não é isso? Então percebam, os países europeus, por conta da Revolução Industrial, eles precisavam de muita matéria-prima, mas eles não tinham. Eles não tinham toda a matéria-prima que eles precisavam. Então, o que eles começam a fazer para terem acesso à matéria-prima? Eles começam a ir em regiões do mundo e roubar a matéria-prima e trazer a matéria-prima. Então percebam, esse ir em outro país, pegar a matéria-prima e roubar a matéria-prima tem um nome, é o imperialismo. Então por que os países europeus industrializados, eles exerceram o imperialismo? Primeiro, para tirar dos países não industrializados o que? A matéria-prima. Não é comprar, é pegar na mão grande. Deu para entender o que eu estou falando? Outra causa do imperialismo, outra necessidade, é o mercado consumidor. Professor, eu não entendi, como assim? Meus amigos, uma das consequências da Revolução Industrial qual foi? O aumento brutal da produção, correto? Agora as fábricas produzem muito mais. O continente europeu não é pequeno? Ele tinha como comprar toda a mercadoria? Mas você precisava de garantir o que então? O mercado consumidor? Então o que eu faço? Eu vou dominar outra região e vou fazer com que essa região compre as minhas mercadorias industrializadas. Deu para entender? E aí eu vou gerar uma coisa nojenta. O que é? Você é um país pobre. Eu sou um país industrializado. Eu vou até o seu país, eu vou roubar toda a matéria-prima e vou produzir produtos industrializados. Eu não te roubei? Eu ainda vou forçar você a comprar as minhas mercadorias industrializadas. Pera. Eu vim pegar um negócio antes que eu falei. Tá desculpada, filha, tá desculpada, relaxa. Então percebam o seguinte, eu preciso garantir duas coisas: matéria-prima e mercado consumidor. Como é que eu vou conseguir tudo isso? Eu vou dominar outras regiões. Alguma dúvida? É o imperialismo. Dúvida, senhores? Agora eu quero fazer uma pergunta, eu não coloquei na lousa, mas eu faço questão.
Fique em pé, Felipe. Fique em pé, Smith. Fique em pé, ó, sem fileira. Fique em pé, Kevin. Pedro, fique em pé para não passar vergonha. Maria Jéssica, fique em pé. Eu não consigo levantar. Ah, você consegue. Vai, Maria Jéssica. Calma, um minutinho. Nós somos o mundo, certo? Nós somos o mundo. Todos nós somos o mundo. Aqui em pé eu tenho países específicos. Países industrializados. Países que precisam de matéria-prima e mercado consumidor. Então vão ser países imperialistas, porque eles vão ter que fazer imperialismo, correto? Nós somos o mundo. Todos nós aqui sentados somos o mundo. Então esse país vai querer dominar um pedaço. Você vai querer um pedaço maior que o dele. Você também vai querer, porque vocês precisam de quê? De matéria-prima e mercado consumidor. Pergunta que eu faço. Qual é a relação que o imperialismo ele vai gerar entre esses países industrializados? Rivalidade. Vocês conseguem entender o que o imperialismo vai fazer com os países industrializados? Ele vai gerar não uma relação de cooperação, de ajuda. Pelo contrário, você quer uma fatia maior desse bolo. Você quer uma fatia maior. Kevin também, você e você. Então, a relação que o imperialismo vai gerar entre os países é uma relação de quê? De extrema rivalidade. Podem sentar. Vocês entenderam o que eu estou explicando, senhores? Eu quero que vocês entendam bem o que eu vou colocar na luz agora. Qual foi a primeira matéria que eu expliquei para vocês? Revolução Industrial. Depois o imperialismo. E depois vai ser a Primeira Guerra. Você consegue entender imperialismo sem entender Revolução Industrial? Você consegue entender, então, Primeira Guerra Mundial sem entender essas disputas geradas pelo imperialismo? Um assunto leva ao outro. Foi por isso que eu comecei o ano explicando para vocês a Revolução Industrial. Deu para entender, senhores? Alguma dúvida? Só que a guerra ali ia demorar para acontecer. A guerra só vai acontecer em 1914. Até lá, o que o mundo ele vai fazer? O mundo europeu, o mundo industrializado vai tentar organizar essa dominação. Vai tentar organizar essa disputa. Um dos eventos mais famosos nesse sentido, e esse evento, meus amigos, inclusive, ele determinou a história do Brasil. E eu vou explicar o porquê. É a famosa Conferência de Berlim. Ela aconteceu entre 1884 e 1885. O que é uma conferência, senhores? Organização com vários países. Uma conferência é uma reunião, não é isso? Nós estamos aqui numa pequena conferência? Estamos. Mas por que Conferência de Berlim? Porque ela foi realizada onde? Onde fica Berlim, senhores? Uma camiseta germânica, uma camiseta da Alemanha, uma blusa da Alemanha, não é isso? Gente, Berlim fica na capital da Alemanha. Existe um país africano pequeno chamado Benin. Não confundam Benin, África, com Berlim, Alemanha. Alguma dúvida? Essa conferência, meus amigos, ela foi realizada em Berlim. Quem convocou? Foi o Otto von Bismarck, um dos caras que, na verdade, ele estruturou o Estado alemão, é um dos fundadores da Alemanha. Tudo bem até aqui? Qual era o objetivo da Conferência de Berlim? Era trazer os países imperialistas, portanto, os países o quê? Industrializados. Só participou, Dona Yasmin, a nata da Conferência de Berlim. Por exemplo, o Brasil ele foi convidado para participar da Conferência de Berlim, mas nem para servir café. Porque o Brasil até então não era um país industrializado. Então, quem participou da Conferência de Berlim? Só as potências imperialistas industrializadas. Alguma dúvida em relação a isso? Meus amigos, a Conferência de Berlim, ela tomou algumas decisões que mudaram para sempre a história do mundo. E sem ser exagerado, a história da humanidade. Eu diria que a Conferência de Berlim, meus amigos, ela escreveu os caminhos pelos quais o mundo ia seguir para frente. Caminhos difíceis, caminhos que no final levaram à Primeira Guerra Mundial. Tá? Primeira coisa que a Conferência de Berlim fez, qual que era a desculpa? Nós precisamos racionalizar, organizar a nossa dominação. Então a primeira coisa que fizeram, pegaram o mapa do continente africano.
Beleza. Pegaram esse mapa e dividiram esse mapa como se ele fosse um bolo de aniversário. Um pedaço para você, Inglaterra um pedaço maior, porque era a maior potência, um pedaço para você, um pedaço para você, um pedaço para você. Em outras palavras, a Conferência de Berlim, ela dividiu o continente africano entre os países imperialistas. Detalhe, tinha algum líder da África lá para representar? Não. Foi respeitado a soberania dos povos africanos? Simplesmente não fizeram isso. Eles dividiram a África entre... É mais ou menos assim. Eu entro na sua casa, Felipe, você não tá. E levo meus parceiros aqui do terceiro ano. Ó, você fica com o banheiro, você fica com a copa, você fica com a cozinha, você fica com a área de serviço, eu fico com o quarto, você fica... A gente dividiu a sua casa sem você tá. Respeito absoluto, não é, gente? Vocês entenderam o que aconteceu na África? Eles simplesmente dividiram o continente africano entre eles. Dessa maneira. Alguma dúvida? Eu queria convidar vocês para uma reflexão rápida. Meus queridos, entendam. Fecha a porta para mim, assim. Obrigado. Obrigado. Uma reflexão rápida. Voltem em 1500. Quando os espanhóis e os portugueses chegaram na América. Eles precisaram desesperadamente de mão de obra. Foram buscar onde? Foram buscar mão de obra onde naquele período? Pessoas foram buscar onde? Essas pessoas vieram para receber salários realmente vultosos, foi isso? Essas pessoas cruzaram o mar acorrentados em navios negreiros. Só o Brasil recebeu 6 milhões de seres humanos. Um africano que era trazido para a América, gente, para a família é como se ele tivesse morrido. Concordam comigo? Isso foi uma tragédia para a África. Aí você pula 400 anos, o imperialismo do século XIX. Eles vão lá e fazem essa desgraça com a África. E aí eu vivo num país racista que fala assim às vezes. Sabe por que na África tem tanta miséria? É porque lá só tem preto e é burro, não sabe administrar. Percebam que 2 vezes na história o continente europeu ele saqueou a África. A África foi o continente mais saqueado do planeta. Mão de obra escravizada e depois matéria-prima. A miséria na África, meus amigos, não é força da natureza. A África, na verdade, ela foi vítima de extrema exploração. Se hoje você tem uma África miserável e uma Europa extremamente rica, isso não é por acaso. A Europa, durante séculos, ela explorou até o sumo da África. Então, quando você vê assim, um país europeu, ele não tem a obrigação de ajudar a África. Tem. E o nome disso não é nem ajuda, é justiça histórica, é justiça. Porque se a Revolução Industrial, ela tornou a Europa um continente tão rico, eles sugaram que nem parasita da onde? Da África. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? Então, qual foi o primeiro resultado da Conferência de Berlim? É a divisão da África. Segunda coisa que a Europa deixou bem claro, eles só iriam respeitar a soberania, só iam reconhecer como povo de verdade na África os povos que fossem dominados pela própria Europa. Se você não é um povo dominado pela Europa, você não é considerado um país soberano, você é um país inimigo. Então percebam, eles só reconheciam a soberania da África em regiões em que a África era submissa. Soberania para ele quer dizer o quê? Submissão. Alguma dúvida em relação a isso? Terceiro elemento, quando eles dividiram a África entre eles, dentro do próprio continente africano, o espaço ficou livre. Para quê? Para fazer rotas comerciais, para explorar da melhor maneira possível, de maneira livre. Deu para entender? E o último elemento, meus amigos, esse é o mais curioso e o mais significativo para o mundo. Os países da Conferência de Berlim, além de dividirem a África, eles vão proibir o tráfico de escravizados no mundo e vão dizer que são contra a escravização preta. Em outras palavras, os países da Conferência de Berlim, eles se colocam contra a escravização e o tráfico de escravizados. Aí você fala, pô, isso é bom, eu reconheço, é uma coisa boa, porque aí vai acabar com a escravização no mundo, não vai? Mas aí eu pergunto para vocês, essa atitude dos países europeus, é claro que na época, gente, ela vai ser vendida com um discurso humanista. Nós estamos preocupados com os africanos, estamos preocupados com a humanização dessas pessoas, mas isso é um discurso. Na prática, será que é isso?
Quando os países do mundo rico resolveram acabar com a escravização, é por causa da bondade? Por exemplo, me permitam contar uma história para vocês, é uma coisa que muita gente mais velha ainda pensa assim no Brasil. Eu lembro disso até hoje. Eu sentava mais ou menos onde está você aí, Smith. Sentava aí, quando eu estudava. Eu lembro que uma vez eu tinha uma professora chamada... Quando a coisa machuca a gente lembra até das pessoas e dos nomes. Eu tinha uma professora de língua portuguesa chamada Marinês. Meu Deus, quem tem uma Mariana, pensando numa Marinês, dá até tristeza. Mas vamos lá, né? Eu tinha uma professora chamada Marinês. Uma professora branca, bonita, ela era bonita. Ela chegou do meu lado e falou assim: Edmar, você sabe por que você está aqui? Estou aqui para estudar, professora. Você está aqui graças à princesa Isabel, senão você estaria numa senzala. E virou. Meu olho na hora, cara, encheu de lágrima. Cara, eu era criança, mas eu poderia até não entender a dimensão daquilo, mas eu entendi o tom de agressão dela. Ela me humilhou, dos meus amigos, eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque muita gente ainda hoje no Brasil, gente, acredita que a escravização no Brasil acabou por conta da bondade da princesa Isabel. Os mais velhos ainda acreditam nisso, que a escravização acabou porque a princesa Isabel, é uma mulher cristã, ela estava com dó dos pretos, então ela resolveu acabar com a escravização. Meus amigos, você entende o final da escravização pensando em algumas coisas. Primeiro, na resistência dos próprios pretos. Mas essa conjuntura aqui, os países ricos pressionaram os países pobres a acabar com a escravização. Por quê? Me permitam explicar. O mundo tinha mudado. Países como Inglaterra, Holanda, Bélgica, Portugal lucraram muito vendendo preto escravizado. E de uma hora para outra eles falaram: não, agora parou. E parou por quê? Porque o mundo tinha mudado. Era o mundo da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, meus amigos, tinha uma necessidade fundamental. Que necessidade era essa? Leiam para mim. Pessoas que comprem mercadorias industrializadas. Eu pergunto para vocês: um escravizado, ele recebe salário? Um escravizado é, portanto, um consumidor. Vocês já estão entendendo onde eu quero chegar? Um país formado por preto escravizado era uma tragédia para o mundo industrializado. Porque esse mundo não é o quê? Esse país não é o quê? Mercado consome. Agora, se eu liberto os pretos, ele tem um salário, esse país se torna o quê? Um país com mercado consumidor. Então percebam, para o mundo capitalista, a escravização deu muito lucro. Só que agora, nesse mundo industrializado, manter escravização era um péssimo negócio, porque aí você não tinha um mercado consumidor, pessoas para comprar mercadorias. Então, quando os países ricos resolveram acabar com a escravização, não é que eles estavam com dó de preto, é que eles queriam ampliar o quê? O mercado consumidor no mundo. Deu para entender? E olha, isso não é coincidência. A Conferência de Berlim foi em 85, não foi? O Brasil foi o último país da América a acabar com a escravização. Nós acabamos com a escravização, senhores, em 1888. 3 anos depois. Coincidência? Coincidência, senhores? O Brasil foi pressionado até a medula para acabar com a escravização. E ainda resistiu mais 3 anos, mas aí teve uma hora que não teve como. O Brasil teve que ceder. Deu para entender? Aqui eu vou fazer uma justiça histórica. Pode ir. Eu falei para vocês que a escravização no Brasil não acabou por causa da vontade ou da boa vontade da princesa Isabel. Mas quando você pega, o Brasil é um caso muito curioso. Quando você pega Dom Pedro II e a família real portuguesa e você lê as cartas dele, do ponto de vista pessoal, Dom Pedro e a princesa Isabel, eles eram contra a escravização. Eles eram contra. Dom Pedro dizia: a escravização é um mal necessário, porque o próprio poder dele era sustentado pelos fazendeiros, e os fazendeiros eles eram escravocratas. Então assim, ele era pessoalmente contra a escravização, só que o próprio poder dele dependia da escravização, então ele ficava nessa. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? Então vamos recapitular. O que foi a Conferência de Berlim? Professor, foi uma reunião entre os países ricos e industrializados. Quais são os 2 principais resultados da Conferência de Berlim? A divisão da África e a condenação da escravização e o tráfico de escravizados. Alguma dúvida?
Para a gente entender as guerras na África hoje, entenda o que eu vou explicar para vocês. Quando os europeus eles dividiram a África, eles não levaram em consideração a multiplicidade étnica daquela região. Por exemplo, aqui e aqui você tinha duas comunidades africanas que eram inimigas, correto? Os caras se odiavam, correto? Quando foram formar um único país, o que eles fizeram? Eles colocaram essas duas no mesmo, tudo junto. Enquanto os europeus eles mantiveram o domínio aqui, eles mantiveram uma certa paz, correto? Mas e quando depois da Segunda Guerra Mundial, isso aqui virou um único país? Sabe o que isso vai gerar? Guerras entre comunidades dentro dos próprios países. É uma realidade que nós temos até hoje na África. Deu para entender? Então percebam que até as guerras na África hoje, você não entende se você não entender o efeito do imperialismo. O que foi o imperialismo foi o imperialismo que desenhou o atual mapa da África. Aquela divisão de países da África, quem desenhou aquilo ali foi a Europa. Não respeitou a composição étnica. Então, quando os europeus saíram, depois de 48, o que acontece? Várias guerras dentro da África, guerras de comunidades. Alguma dúvida em relação a isso? Meus amigos, agora me permitam dizer uma coisa. Como é que se deu o domínio da Europa na África e na Ásia? De duas maneiras. Primeira maneira, o domínio direto. O que é o domínio direto? Eu vou no teu país, tiro o governo e agora quem manda aqui na desgraça sou eu. É o domínio direto, correto? Mas existe, Felipe, meus queridos, uma outra forma de domínio chamado protetorado. O que é o protetorado? Eu não vou invadir seu país. Na verdade, eu vou pegar o líder do seu país e ele vai me servir. Então, o que acontece? Mantém-se o governo do próprio povo, só que esse governo ele é submisso a eu, é um protetorado. Deu para entender? Não é eu que administro diretamente o seu país, mas o seu governo ele está sobre a minha, entre aspas, proteção. Ele vai fazer é uma administração indireta. O governo do seu país, na verdade, é o meu funcionário. Deu para entender? O nome disso é protetorado. Alguma dúvida sobre o que o professor Edivan acabou de falar? Meus amigos, mas eu pergunto para vocês, esse domínio europeu na Europa, esse domínio europeu na África e na Ásia, foi um domínio amigável, harmônico? O que precisou para eles dominarem? Primeiro, extrema violência. Gente, você não coloca um continente de joelhos se você não usa violência. Os africanos, gente, eles resistiram, eles guerrearam. Mas tem um filme maravilhoso, a rainha, como que é o nome? A rainha rei. Eu não sei se você já assistiu esse filme. É uma mulher, ela é líder de um grupo africano, de um reino africano, e ela vai lutar contra os ingleses, né? Então, é uma mulher que vai... Então, assim, o que eu quero dizer? Que os africanos, eles lutaram, mas não teve como, gente. Primeiro, os europeus, gente, eles tinham muitos recursos financeiros. Eles tinham o que, gente? Muita arma. E olha que coisa interessante que o europeu vai fazer. Eles vão fazer uma coisa, gente, que os portugueses fizeram aqui na América na época da colonização. O que eles vão fazer? Aqui você tem vários grupos, não tem? Na África. Um inimigo do outro. O que o europeu ele vai fazer? Ele vai fazer acordos com esse aqui. E vai fazer com que esse grupo ataque esse. Os europeus fizeram isso com nossos indígenas. Eles chegavam numa comunidade indígena, faziam amizade e faziam esses indígenas combaterem outros indígenas. Então eles vão usar o quê? Os conflitos internos. Deu para entender? É mais ou menos assim. Eu quero dominar vocês. Mas vocês são mais do que eu. Mas eu sei que vocês não se dão bem. É aí o que eu faço malandramente? Eu faço amizade com um grupinho aqui e faço esse grupinho combater vocês. Eles vão me ajudar a dominar vocês. Depois que eu dominar, depois eu mato eles. Mas num primeiro momento eu vou usar o quê? As tretas de vocês para tentar dominar. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Então, o que foi usado, gente, com muita força naquele período? Armas, recursos financeiros e as divisões internas. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Agora eu queria refletir com vocês, estou quase acabando a aula. O imperialismo,
em alguns livros de história, ele tem outro nome. Ele é chamado de neocolonialismo. A palavra neo quer dizer algo novo, concordam comigo? O que quer dizer a palavra neocolonialismo? Nova colonizar? Senhorita Maria Jéssica, me responda uma pergunta, por gentileza. Por que o imperialismo do século XIX, 1850 por aí, ele ficou conhecido como neocolonialismo, nova colonização? Por quê? Alguém quer responder para mim? Por tudo que eu expliquei dá para saber. Por que o imperialismo do século XIX, ele ficou conhecido como neocolonialismo? Pense na linha do tempo. Senhores, pelo amor de Deus, não me decepcionem. Por que o imperialismo do século XIX é chamado de neocolonialismo, nova colonização? Por quê? É uma nova sociedade. Errado. Davi? Eu posso arriscar? Claro que pode. A vida é um risco. Como você explicou com a gente, né? Que os países colonizavam e proibiam o tráfico de escravos. Como a nova colonização, ela começou como mercado consumidor para começar a vender para esses países, correto? Senhor Davi, o que o senhor falou é correto sim, mas isso não respondeu a minha pergunta. Senhor Pedro? Não era no caderno, não está no caderno a resposta. O caderno ele não aprende, ele não raciocina, você raciocina. Quando eu falar a resposta, vocês vão ficar, meu, era isso que eu respondi. Meus amigos, ano de 1400 e 1500, ano de 1850, século 14, século 19. Aqui é o imperialismo, chamado de neocolonialismo. Por que isso aqui é chamado de neocolonialismo? Simples, porque no passado, no tempo das grandes navegações, houve uma primeira onda de colonização. Por isso que esse aqui é o novo colonialismo. Por quê? Porque no passado, no tempo das grandes navegações, houve um antigo colonialismo. Foi quando Portugal, por exemplo, colonizou onde é o Brasil. Quando a Espanha colonizou o resto da América Latina. Vocês entendem isso, gente? Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês entendem o que eu estou falando? Por que o imperialismo do século XIX é chamado de neocolonialismo? Professor, porque lá no século 14 e 15 houve aquela velha colonização europeia. Agora, depois de 400 anos, aconteceu novamente. Por motivos diferentes. A primeira colonização, qual que era o motivo? Metal precioso, cana-de-açúcar. Vocês lembram disso? Agora não, mercado consumidor e matéria-prima. Tudo bem, senhores? Alguma dúvida, senhores? Entendeu, senhor Davi? Entendeu, senhor Smith? Tá, ok. Posso continuar? Gente, até que hora que vai essa aula? Olha, tô de boa. Meus queridos, agora eu quero perguntar para vocês. Deixa eu ver quem aqui. Você de óculos, como é seu nome, filha? Beatriz, se alguém for roubar a sua casa, essa pessoa que vai roubar a sua casa, ela vai tocar a campainha? Olha, eu vim roubar, você pode abrir a porta para mim? Alguém vai falar isso? Para mim poder entrar na sua casa, eu preciso de quê? De uma justificativa. Vocês concordam comigo? De um pretexto. Concorda comigo? Vamos voltar no tempo da velha colonização. Alguém aqui poderia me dizer qual foi o pretexto que os europeus usaram lá em 1400 e pouco, 1500 para colonizar a América? Qual foi a desculpa? Deixa eu só falar uma coisa. Sabemos que eles exploraram, eles estupraram, eles assassinaram. Mas quando eles chegaram na praia, eles não falaram assim, ó, eu vim matar, eu vim estuprar. Ninguém fala isso. A desculpa era outra. Em 1500, qual foi a desculpa que os europeus usaram? Como é seu nome? Beatriz, qual foi a desculpa que os europeus usaram para dominar aqui o continente americano, inclusive o Brasil? Que eu me lembro, a primeira coisa que falaram foi, eu não sei falar exatamente, mas pelo que eu me lembro foi que eles falaram, não foi alguma coisa em relação à religião, entendeu? Acho que eles foram enviados por Deus. É exatamente isso. A desculpa que os europeus usaram em 1500 era a seguinte: vim trazer a palavra de Deus, vim salvar essas almas que não conhecem a boa nova. Então a desculpa da primeira colonização qual foi? Eu vim trazer a palavra de Deus, numa desculpa, portanto, de cunho religioso. Alguma dúvida? Só que agora, meus amigos, o tempo passou.
Agora nós estamos diante de uma nova colonização, correto? Neocolonialismo. Qual seria então agora a neodesculpa, a nova desculpa? Qual seria? Meus amigos, para entender isso, eu vou mergulhar numa das coisas mais terríveis do século XIX e século XX. Na verdade, meus amigos, essa nova colonização, ela não vai ter um discurso religioso. Ela vai se vestir de um discurso pseudocientífico. Pseudo quer dizer uma coisa mentirosa. Um discurso pseudocientífico. Que discurso? E vou falar. Esse discurso, ele moldou o mundo e as relações raciais do mundo até hoje. Se vocês não entenderem o que eu vou explicar agora, vocês não entendem o nazismo. Não entendem. Qual era a desculpa naquele período? Naquele período, meus amigos, havia toda uma produção cultural, científica europeia. O mundo olhava os cientistas europeus como se eles fossem o suprassumo da verdade. A verdade científica era pautada pelo continente europeu. Não era só a moda, o estilo de roupa, o estilo de comida. A ciência também era entendida que a boa ciência era a ciência o quê? Europeia. É o eurocentrismo. Tudo bem até aqui? Outra coisa. A maneira como o mundo se olhava, um povo olhava para o outro, era o modelo europeu. O nome disso é etnocentrismo. O que é etnocentrismo? Você enxergar para um povo com os olhos e preconceitos de outro povo. Aí você tem um monte de preconceito. Você olhar para um povo indígena e você fala assim, nossa, que povo selvagem. Nossa, que povo bárbaro. Por quê? Porque o meu olhar, ele não está baseado no respeito a outra cultura. Eu estou colocando os meus valores como certo e, portanto, diferente, ele é visto como algo bárbaro, algo que não é civilizado. O nome disso é etnocentrismo. Nós cometemos isso, sabia? Na época da pandemia, o brasileiro fazia muito isso. Lá na China, pensa como cachorro. Lá na China, pô, tem que pessoal nojento. A gente olhava a outra cultura com os nossos olhos. Muita gente comete isso com a gente, vocês sabiam disso? Por exemplo, eu vou dar, como eu tenho tempo, eu posso viajar um pouco. Vocês sabiam que o brasileiro latino, ele é mal visto lá fora? Por um motivo. Quando a gente fala, a gente tem o hábito de fazer o quê? De se tocar, de se abraçar. A gente tem esse hábito, não tem? Se você for num país europeu e você agir dessa maneira, as pessoas têm repulsa de você. As pessoas são mais frias, mais contidas. Elas podem estar felizes, podem te amar, mas eu te amo. É aquela coisa bem... E nós temos essa coisa de ficar abraçando, beijando. Muita gente fala mal da gente por isso. Por quê? Porque não respeita o nosso aspecto culto. Então nós somos vítimas também de etnocentrismo. Vocês entenderam o que é etnocentrismo? Você julgar uma outra cultura com seus olhos. Mas, meus amigos, é preciso que vocês entendam. Naquele período havia uma produção cultural. E essa produção cultural e científica dizia que o europeu, ele era mais o quê? Desenvolvido, mais civilizado. E para isso, eles vão lançar a mão de um nome. Um nome que está fazendo muito sucesso no campo da biologia. Vocês têm aula de biologia, não tem? Não tem biologia? Não tem professor, não tem aula de biologia. Ambos os dois. Gente, isso é uma tragédia. Terceiro ano não tem aula de biologia. A gente tinha ano passado. Deus me livre. Meu, é isso. Querem formar mão de obra, só isso, mais nada. Meus queridos, já ouviram falar de um nome chamado Charles Darwin? O pai da biologia moderna? Naquele tempo, Darwin, meus amigos, ele estava na crista da onda. Até hoje é um nome muito respeitado. Meus amigos, vocês já ouviram a teoria de Charles Darwin? Posso falar um pouquinho para vocês? O ser humano, ele sempre teve muita curiosidade de entender de onde veio a vida. Todos nós temos essa curiosidade. Qual é a primeira forma de explicação ou de resposta para essa pergunta? As respostas religiosas, que nós falamos com muito respeito. Deus criou ou deuses criaram. Isso depende muito da religião em si. Como nós somos cristãos, eu vou partir do livro que explica a vida. É a Gênese cristã. Vocês sabem disso, não é isso? A Gênese explica que Deus, ele criou tudo que existia. Vocês sabem disso, correto? A Bíblia ainda tem uma narrativa, né? Diz que em determinado período Deus estava muito revoltado com a humanidade e resolveu passar a regra em todo mundo. E ele mandou um dilúvio, né? E aí choveu pra caramba, só que ele salvou uma família. Qual a família de quem? Ele ficou compadecido.
e pediu para que Noé colocasse todos os animais numa arca. Aí choveu 40 dias, 40 noites, depois baixou e os animais repovoaram a face da terra, correto? Eu falo isso, gente, com muito respeito, tá? Não é minha intenção aqui desmerecer a fé de qualquer pessoa, tudo bem? Mas qual é o nome da explicação que diz que a vida ela vem da religião? O nome dessa explicação é criacionismo. O que é o criacionismo? São as teorias que dizem que a vida ela foi criada por entidades sobrenaturais. Tudo bem até aqui? Até que finalmente no século XIX, quem surge? Charles Darwin, gente. Ele era uma criança extremamente estranha. As crianças fazem coleção de carrinho, não é isso? Ele fazia coleção de inseto, de sapo. Ele abria os animais no meio para ver como que funcionava. O Darwin, ele sempre... Sabe quando você ganha um brinquedo? Eu já apanhei nunca disso. Eu também fazia, não com animal, tá? Mas quando meu pai me dava um brinquedo, normalmente passava 2 dias, eu desmontava ele para ver como ele funcionava. Principalmente quando ele era mecânico e tinha a luzinha. Mano, eu queria saber como que funcionava. O Darwin, ele fazia isso com animais. O Darwin, ele cresceu. Gente, um homem branco, de uma família rica, ele se tornou um naturalista, um cientista. Tudo bem? Recebeu um convite. Como a Inglaterra era um país imperialista, os barcos ingleses viajavam muito, ele recebeu um convite de explorar o mundo numa embarcação. Ele foi, era uma embarcação comercial e ele foi junto. Ele visitou várias regiões do mundo para entender a flora, a fauna, inclusive passou aonde? Brasil. Passou em Fernando de Noronha. Ele saiu falando mal do Brasil. Sabe o que chamou a atenção do Darwin? A escravização. Ele ficou enojado com a escravização no Brasil. E quando ele chegou na Europa, ele escreveu um livro que definiu a biologia moderna. Um livro chamado A Origem das Espécies. Que livro era esse? Ele vai dar uma outra explicação para a vida, inclusive a vida humana. Qual é a primeira conclusão de Darwin? Que a vida no planeta Terra surgiu de um elemento, a água. Percebam que até hoje a ciência não abandonou esse pressuposto. Se nós queremos saber se existe vida em Marte, qual é a primeira coisa que a gente está procurando? Porque nós entendemos cientificamente que a água é o princípio da vida. Deu para entender? Ele vai dizer que no início haviam seres unicelulares, com uma única célula. E que esses seres, eles foram, à medida em que o planeta ele foi mudando as suas características, aos milhares e milhares de anos, esses seres eles foram evoluindo. Alguns se adaptaram à água, outros evoluíram, se tornaram anfíbios. Outros no futuro vão virar mamíferos. Ele vai dizer que a vida ela é uma constante evolução. Vocês entenderam o que eu estou falando? Não estou pedindo para vocês acreditarem nisso. Estou dizendo que ele pensava assim. Tudo bem? Qual é o ponto fundamental da teoria de Darwin, o mais polêmico de todos? Que ele vai dizer que a própria espécie humana ela é produto da evolução. Isso, gente, é um tapa na cara da explicação religiosa. Porque qual é a herança judaico-cristã? Nós somos criados depois e nós somos a imagem e semelhança do próprio Deus. Percebam que a teoria de Darwin não é que ela seja anti-Deus, mas ela vai explicar a vida de uma outra maneira. É claro que quando ele escreveu esse livro, gente, ele foi perseguido. O casamento dele balançou, porque ele era casado com uma mulher de uma família tradicional cristã. Então esse livro, ele causou o quê? Uma polêmica muito grande. Mas eu devo dizer para vocês, hoje a ciência moderna diz que a teoria de Darwin em grande medida estava certa. Nós entendemos várias doenças, hoje nós tratamos essas doenças hoje baseadas na teoria de Darwin. Nós só entendemos doenças genéticas hereditárias baseado na teoria dele. Eu vou dar alguns exemplos que Darwin deu. Em 2 regiões distantes do mundo, ele encontrou o mesmo pássaro, só que com uma diferença. Em uma região do mundo, o pássaro tinha um bico curto, em outra região, o pássaro tinha um bico longo. Ele estudou para entender por que isso acontecia com o mesmo animal. Depois de muito estudar, o que ele percebeu? Que os animais que tinham o bico fino, eles achavam o alimento no chão, eles achavam o alimento com muita facilidade. Onde o animal tinha o bico longo, havia escassez de alimento, ele tinha que pegar o alimento dentro do tronco de árvores. O que Darwin concluiu? Que o bico longo foi uma adaptação para a sobrevivência.
Exemplo da mariposa, isso foi na própria Inglaterra. Ele encontrou uma mariposa, a mariposa, para quem não sabe, gente, é tipo uma borboletinha mais cheinha. Já viram isso? Em uma região da Inglaterra, ele achou uma mariposa, a mesma, branca. Em outra região da Inglaterra tinha a mesma mariposa, só que ela tinha a cor marrom, de galho de árvore. O que ele percebeu? Que onde a mariposa era branca, não tinha animais predadores. Ela vivia tranquila. Onde tinha a mariposa mais escura, você tinha vários pássaros que matavam e comiam as mariposas. Conclusão de Darwin: aquela coloração da cor de árvore foi uma camuflagem que a evolução permitiu que acontecesse para que a mariposa conseguisse desviar dos predadores. Só que é o seguinte, gente, essa evolução ela não se dá a olhos vistos, é uma coisa extremamente lenta. Ele vai dizer que o próprio ser humano é isso. Por exemplo, nós temos um osso aqui, gente, bem aqui, chamado cóccix. Para que serve esse osso hoje? Para nada. Para nada, ele não serve pra gente. Se você tem alguma inflamação, os médicos arrancam esse osso que você não precisa dele para nada. Segundo Darwin, isso tem a ver com a nossa evolução. Segundo Darwin, meus amigos, uma tendência da espécie humana. Daqui a milhares e milhares de anos, o ser humano praticamente não vai ter mais pelo no corpo. O pelo que a gente tem ainda é um resquício da nossa evolução. Deu para entender isso? Alguma dúvida, senhores? O apêndice, que é uma coisa que às vezes inflama, você tem que tirar. Sabe qual a utilidade dele no nosso corpo? Nenhum. Dente do siso, aquele dente grande que aparece aqui. Daqui a milhares de anos, segundo a teoria da evolução, nós não teremos mais dente do siso. Isso aqui é uma coisa que a gente não precisa mais dele. Então, segundo Darwin, a própria espécie humana está em constante o quê? Evolução. Alguma dúvida sobre o que eu estou falando? Isso está claro para vocês? Eu tenho um tempinho, então eu posso viajar um pouquinho. Vocês sabiam que teve uma série? Primeiro era um desenho animado, depois virou... Não, primeiro era gibi, depois virou desenho animado, depois virou filme e fez muito sucesso baseado na teoria da evolução. O nome diz... dessa evolução do Darwin, gente, é evolucionismo. Aqui a religião, aqui a teoria da evolução. De que eu estou falando, gente? Qual que é a série que virou filme, faz maior sucesso, baseada na teoria de Charles Darwin? E quando eu explicar, eu vou usar como exemplo para explicar o imperialismo. Eu vou fazer um símbolo na lousa. Perfeito. Eu ia fazer um X na lousa. Você roubou minha palavra. Perfeito! X-Men. Meus amigos, percebam o que é o X-Men. Você não tem um mutante? Quem era o mutante? Segundo a teoria, eles eram o mais evoluídos. Eles evoluíram. Aqueles que não têm poder são os que não evoluíram. Qual era a grande treta do X-Men? Dr. Xavier. Detalhe. Charles Darwin. Charles Xavier. Só para vocês terem uma noção, tá? Qual que era a ideia do Dr. Charles Xavier? Nós somos mais evoluídos, mas nós podemos viver em harmonia. O Mike Neto já era imperialista. Nós somos evoluídos, nós temos que dominar. É a evolução. Tanto é que tem um deles que chama X-Men Evolution. É a evolução. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? Professor, mas o que isso tem a ver com o imperialismo? Vocês lembram que eu falei para vocês que lá em 1500 a desculpa era religiosa? Qual que era a desculpa agora? O europeu, ele pegou a teoria de Charles Darwin e tentou adaptar a explicação da sociedade. A gente chama isso de darwinismo social. Nem o Darwin era a favor disso, mas eles chamavam isso de darwinismo social. O que é isso? Existem seres humanos, olha a ideia, sociedades e seres humanos mais evoluídos e seres humanos menos evoluídos. Nesse sentido, quem seriam os mais evoluídos? O europeu. Quem seriam os menos evoluídos? Africano, indígena, asiático. Deu para entender? Agora percebam, se a desculpa no passado era cristianizar, qual é a desculpa agora? Vamos civilizar, porque esses povos são povos inferiores, são bárbaros. Então nós vamos civilizar os povos bárbaros. Deu para entender? Agora percebam, gente. Para mim pensar assim, isso requer uma dose muito grande de uma outra coisa: racismo. Gente, essa teoria de civilizar,
era uma teoria absolutamente racista. E aí eu vou explicar para vocês. Naquele período, eles começaram a fazer testes em faculdades. Eles mediam a orelha, eles mediam os lábios, eles mediam a anatomia das pessoas. Para quê? Para provar cientificamente que o preto é inferior. Saíram livros, simpósios em faculdade. Havia uma teoria que dizia: está provado que o negro cientificamente ele é inferior. É o racismo científico. Hoje, gente, a própria biologia descarta isso. Mas naquele tempo, autoridades europeias na ciência, intelectuais, eles diziam isso. E se os europeus diziam, o mundo todo aceitava como se fosse verdade. Deu para entender o que eu estou falando? Vou dar vou falar. Vocês sabem que aqui no Brasil viveu durante muito tempo um cara chamado Marquês de Gobineau. Já ouviram falar? Era um diplomata francês, uma figura extremamente respeitada no meio científico. O cara andava no Brasil como se fosse Deus. Era amigaço de Dom Pedro II. Gobineau foi embora do Brasil metendo pau no Brasil, mas ele adorava o Dom Pedro. E ele escreveu um livro. E o que o Gobineau dizia? Que a desgraça do Brasil era a miscigenação. Ele dizia, gente, que a miscigenação deixava um povo fraco, um povo débil, um povo preguiçoso. Ele dizia que até o ano de 2020 não haveria mais brasileiros no mundo, que o nosso sangue é tão fraco que a gente ia acabar se degenerando de tal maneira que, segundo ele, a raça brasileira iria acabar. Gobineau era um defensor árduo da eugenia. Vocês sabem o que é eugenia? Eugenia é aquela coisa de você ter... Eu vou falar uma coisa que você vai ficar surpresa. Existe eugenia ruim e eugenia boa. Existe. O que é eugenia ruim? Aquela que deu origem ao nazismo. Aquela que diz assim, ó, você vai pegar numa sala aqui, eu vou pegar os melhores. Para mim falar os melhores tem que ser racista, vou falar os melhores. Os melhores vão cruzar com os melhores e vão ter filhos. Aqueles que não são melhores vão sendo descartados, eles não vão poder se reproduzir. É você fazer uma seleção natural. Deu para entender? O que é eugenia boa? A agricultura usa muito isso. Muito. Você pega plantas, frutos que resistem às pragas. Você vai fazer enxertos de sementes e vai começar a criar o quê? Frutos que resistem às pragas. Eugenia boa. Entendeu? Você não usa ele para a espécie humana. Você usa, por exemplo, para você aumentar a produção agrícola, por exemplo, gado, cavalo, eles fazem muito isso, para você ter os melhores animais para o abate, eles fazem muito isso, entendeu? É o homem brincando de Deus, essa que é a verdade. Deu para entender o que eu estou falando, senhores? O nome disso é eugenia. Eu pergunto, sem entender isso, você entende o nazismo? O nazismo levou isso o quê? As raias da loucura. Deu para entender? A teoria da raça superior aos arianos puros era uma teoria baseada na eugenia. E o Gobineau, gente, ele fazia exatamente isso. E isso determinou o quê? A política do Brasil. Sabe por quê? A escravização tinha acabado, não tinha acabado? Os pretos podiam ser aproveitados nas fazendas e nas fábricas, não podiam ser aproveitados? Mas o Brasil não fez isso. Ele jogou... O que foi? Eles jogaram os pretos na marginalidade, meus amigos, e trouxeram mão de obra europeia. Qual que era o objetivo? Embranquecer o Brasil.